Eu estava conversando com uma pessoa que vive dentro do sistema religioso. Sistema que um dia também eu vivi, com a minha mente cauterizada dentro do entendimento de que a minha vida com Deus tinha que ser naquele ambiente, naquela formalidade, praticando e sendo devoto, dentro daquelas ordenanças, vivendo o legalismo religioso. Eu vivi também dentro do sistema. Até porque eu fui ensinado, quando estava no sistema, que se eu não estivesse lá dentro, eu não tinha Deus. Porque eu tinha que crer em Jesus, mas eu tinha que ter uma igreja, um local, uma instituição, um ambiente religioso para eu estar ali vivendo submisso na regra, na norma, na autoridade e no domínio do líder. Eu fui ensinado assim. Então, eu conversando com essa pessoa que está hoje ainda dentro do sistema religioso, que eu considero como uma prisão. Alguém diz, não estou preso não, eu gosto. A prisão é aqui, ó. A maior prisão que o diabo prende a humanidade é aqui, ó, na mente, cegando o entendimento. Então, essa pessoa, eu mostrando para ela a palavra, eu mostrando para ela o que Jesus ensinou, que não é o que o sistema ensina, e eu examinando, fazendo uma comparação daquilo que ele aprende no sistema da religião e daquilo que Jesus ensinou. E eu mostrando para ele. E ele disse, não, irmão, eu concordo. É mesmo. Não, tudo que o senhor está falando aí é verdade. Eu sei que lá dentro está errado, tem coisa errada, mas olha aí. Olha onde está a escravidão, a mente cauterizada, a alienação desse povo. Eu sei, mas eu estou ali servindo a Deus, né? Não importa, cada um faça o seu. Eu não quero saber o que o pastor faz. Eu estou ali servindo a Deus. Estou ali para adorar a Deus. Observe que o que ele fala já está fora da verdade do Evangelho. Observe que o que ele fala já está com a mente cauterizada na mentira da religião. Você observou o que ele disse? Ele reconheceu que tudo aquilo que eu mostrei realmente é verdade. Que aquilo que é ensinado no sistema que o povo está sendo instruído a viver, não é o que Jesus ensinou. Veja o que ele disse. Eu sei que realmente dentro do sistema ensina muita coisa que não é a verdade. E por que você está lá? Olha o que ele disse. Mas eu faço a minha parte, eu vou adorar a Deus. Eu não vou olhar para o homem. Eu olho para Jesus. Aonde você olha para Jesus? Será que você dentro do sistema está olhando para Jesus? Será que é dentro do sistema que eu olho para Jesus? Será que é dentro do sistema que eu adoro a Jesus? Então veja como o sistema ele oprime, escraviza e cega o entendimento das pessoas daquilo que Jesus nos revela no Evangelho. Porque as pessoas elas não estão mais com liberdade de sair do sistema. O sistema cauterizou a mente desse povo, que esse povo se acha sem Deus, se estiver fora do sistema. Porque a mente desse povo foi tão cauterizada, dentro da mentira do sistema, de que, se eles não estiverem lá, eles não são de Deus. Então isso prende eles. Isso escraviza eles nas obrigações, nas responsabilidades, nas tarefas, nos trabalhos, nas metas a se cumprir, nas atividades religiosas, dentro das instituições religiosas, dentro das igrejas. Porque eles foram ensinados de que isso é a obra de Deus, de que isso é servir a Deus. E se não fizer, não está servindo a Deus. Olha como o sistema, ele prende, escraviza as pessoas na mentira. Mentira que vem do diabo, né? Porque a mentira não vem de Deus. Deus é verdade e nele não há mentira. Se tem mentira dentro do sistema, isso logo a gente entende que o sistema não está na verdade. E aí é onde eu peço para você examinar. Todo sistema religioso, não importa qual seja a vertente religiosa, não importa qual seja a religião, a denominação, todo o sistema religioso que que abrange católicos, evangélicas, não estou falando da pessoa, estou falando das igrejas
religiões católicas, evangélicas, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, congregação cristã do Brasil, porque dentro da religião evangélica tem muitas vertentes religiosas. As igrejas que se denominam a verdade de Deus, o caminho de Deus. A adventista diz que o povo verdadeiro de Deus são eles. A congregação cristã do Brasil diz que a verdade e a salvação de Deus é a congregação cristã do Brasil. É a denominação deles. Os mormons, testemunhas de Jeová, cada um denomina-se o povo escolhido de Deus. A verdade de Deus. A igreja verdadeira de Deus. Ela não é assim. Cada instituição religiosa, com os seus grupos, os seus líderes, determinam-se, se denominam de Deus. É aí onde está a mentira do diabo. Porque eles se denominam de Deus por qual mérito? Por meio de qual princípio? Qual é o alicerce, a base, o fundamento que eles estão para garantir que são de Deus? Então vamos lá. Então as pessoas, elas estão tão presas, escravizadas dentro do sistema religioso, que a mente delas está alienadas. Elas não podem parar para pensar. Elas não têm liberdade para usar o senso crítico. Elas têm que viver crendo absolutamente como verdade de Deus no que pregam os seus líderes dentro de suas igrejas. Vivendo dentro dessa rédea, dentro dessa direção, dentro desses princípios e valores. E se sair deles, e se não se submeter a eles, você é coagido, é colocado em você o medo, que leva você a pensar que se você não estiver lá na igreja, está fora de Deus. Se você não obedecer aos seus líderes, você está se rebelando contra Deus. E aí vem aquele argumento de que você não vai ser abençoado. Porque você só é abençoado se estiver na igreja, obedecendo o teu líder para Deus te abençoar. Observe o que é que o diabo faz com as pessoas dentro do sistema religioso. E essa pessoa que eu estava conversando com ela, eu disse a ela, rapaz, tu tem que ser discípulo de Cristo. Se tu está vendo que ali tem um ensinamento, tem uma direção que não é a de Cristo, o que é que tu está fazendo ali, irmão? Tu está sendo conivente, compactuando, concordando, está se omitindo. Tu estás se deixando levar, se perverter. Tu estás se deixando apostatar, desviar da fé. Tu estás sendo reprovado por Deus, irmão. A aprovação de Deus não é por meio de nenhuma igreja. A aprovação de Deus é estar na doutrina de Cristo, instruído, guiado por ela. É por aí que a gente é aprovado por Deus. Eu não vou ser aprovado por Deus porque eu estou dentro de alguma igreja, sendo devoto, praticante, consagrando minha vida, o meu viver, centralizando toda a minha atividade de fé com Deus dentro de igreja nenhuma. Não é esse o princípio da aprovação da vida com Deus. É por meio de Cristo, na palavra dele. E eu dizendo a esse irmão, irmão, abre os olhos, irmãos. Você está sendo instruído, formado de que você tem que participar e viver e cumprir o cerimonial do batismo dentro de água, feito pelos líderes religiosos, como um meio de graça, para te inserir no corpo de Cristo, para te tornar membro da igreja de Deus, para que você seja remido, tendo a remissão dos pecados. Você está sendo dirigido nesse entendimento errôneo, que desvia você da verdade, irmão. Você está colocando a tua esperança em outro alvo, em outro meio, que não é Cristo. A ponto de você achar que é salvo, porque está nessa igreja, porque cumpriu o ritual cerimonial estabelecido pelas igrejas, os líderes das igrejas. A ponto desses líderes pregarem e dizer para o povo que se não for batizado não é salvo. Se não der o dízimo não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Se não tomar ceia não é salvo. Se não tiver dentro das igrejas, instituições que eles levantam, onde prende o povo, para o povo ser negócio deles, se não tiver dentro delas, não é de Deus. Olha o que esses homens pregam. É por aí que eu vejo, irmão. Não são de Deus, irmão. Estão pervertendo a verdade do Evangelho.
estão criando outro meio, outro caminho que o Evangelho não mostra. Não estão conforme a verdade do Evangelho. Logo, não são de Deus. E por que é que você vai estar aí servindo como se fosse a Deus, escravizado no domínio e na autoridade desses homens? Esse é o problema, irmãos. Mas as pessoas estão escravizadas pelo sistema religioso, que eles não têm coragem mais de perder aquela rotina de vida religiosa. Eles estão acostumados com a formalidade religiosa. Eles estão acostumados com as atrações, os entretenimentos de culto. Eles estão acostumados com as sociais dentro dos ambientes de igrejas. Eles não estão dispostos a abrir mão disso, porque isso satisfaz eles. Isso dá uma sensação de realização de Deus na vida deles. Isso dá uma sensação de segurança de Deus para eles. Isso dá uma sensação de alcançar, de estar na bênção de Deus. Olha como o diabo cauteriza e cega o entendimento das pessoas para tirá-las do alvo, do caminho, do meio que é Cristo. Onde é que o povo coloca a sua visão? Onde é o alvo, o alicerce que as pessoas colocam a certeza da sua vida com Deus? É Jesus? Não é Jesus. Não, mas se você perguntar a eles, eles vão dizer, não, meu alvo é Cristo. É não. Na prática, não é. Na realidade, não é. Dizer que o alvo é Cristo, até o diabo disse. Vamos para a Bíblia. Vamos ler o que diz Paulo sobre isso, escrevendo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam que conhecem a Deus, que são de Deus, que estão louvando a Deus, que adoram a Deus. Mas na prática, quando a gente vai analisar, a prática, o entendimento deles vai mostrar que eles estão negando a Deus, estão sendo reprovados por Deus. O que eles praticam é abominação aos olhos de Deus. Deus reprova. E Deus mostra isso nas Escrituras. O próprio povo de Israel passou a viver a religiosidade, a qual foi reprovada por Deus. Dá uma lidinha lá no capítulo 1 de Isaías. Tu vai ver Deus dizendo que estava enojando, reprovando, abominando os ajuntamentos solenes do povo nas suas congregações, porque não estavam se reunindo pela palavra na palavra. Passaram a viver a formalidade religiosa, passaram a viver o conveniente dentro das atividades, dos sacrifícios, das oferendas, dos rituais, das sociais de culto, a ponto de Deus dizer, vamos lá para Isaías, é importante mostrar, né? Não é importante mostrar o que você prega. Escuta uma coisa, o que você ministra tem que estar na palavra. Se não tiver na palavra, tudo que tu fala é filosofia vã. A verdade é a palavra, irmão. Não adianta dizer eu acho assim, eu creio assim, foi me revelado assim. Não, é o que está na palavra já revelado. Olha o que está escrito aqui em Isaías capítulo 1, sobre isso que eu estou falando. Deus vai reprovar a vida religiosa que o povo passou a viver, pensando que era isso que levava o povo a ter comunhão com ele. Ouve a palavra do Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestais ouvido à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Olha como Deus estava considerando o povo. De que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes, quando vides para comparecer perante a mim. Quem requereu isto de vós, que vieste pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde.
Incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. E Deus aqui vai reprovar. Se você continuar examinando isso aqui, você vai ver Deus reprovar o ajuntamento do povo. A vida que o povo passou a viver achando que era para Deus, não mais pela palavra, mas pelas atividades, os cerimoniais, os rituais, os sacrifícios, as devoções de culto. Não é isso que Deus quer para o homem estar em comunhão com Ele. Vamos ver o que Deus vai dizer ao povo de Judá dentro desse contexto, que estava nessa mesma condição. Jeremias, vamos ler Jeremias. Jeremias capítulo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 7. No versículo... Dá uma lidinha aí do versículo 21 ao 24. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz e sereis o meu... Dai ouvido à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem. Mas vocês não inclinaram nem deram ouvido. Andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante de mim. Jeremias 7, do 21 ao 24. Deus vai reprovar toda a formalidade de vida religiosa que o povo passou a viver, que o povo passou a praticar como se fosse o meio de vida com Deus. E aí Deus reprova. É o que Deus está fazendo hoje. Tudo isso que o povo está vivendo hoje, essa formalidade, essas congregações, esses ajuntamentos, esses muitos sacrifícios, esses muitos cultos, essas muitas oferendas, esses muitos louvores que é a adoração a Deus, Deus está reprovando. Sabe por quê? Porque não é isso que Deus pede. Deus nunca orientou ninguém a isso. Deus não orientou ninguém a estar dentro de uma instituição religiosa vivendo para Ele. Deus não orientou a ninguém a estar preso dentro de legalismo religioso, conduzindo na autoridade espiritual do homem para servir a Ele. Não foi isso que Deus determinou em Cristo para nós viver com Ele. O que Deus nos mostra é estar com Cristo, em Cristo, na palavra dEle. Não é em nenhuma legalidade religiosa, nenhum ambiente religioso, nenhum sistema religioso, cumprindo a regra, a meta, os rituais, os sacrifícios, cerimoniais religiosos. Deus não pede isso a ninguém. Nunca pediu, nunca. Quem vive esse paganismo é os pagãos, que não têm o conhecimento de Deus. Israel se deixou levar no paganismo. Muitos que apostataram da fé na igreja estão vivendo o paganismo. A apostasia já se deu muito grande. Esses muitos grupos religiosos são apóstatas da fé. Porque as pessoas dentro do sistema religioso, escuta uma coisa, elas são ensinadas de que só se desvia de Deus se sair das igrejas. A mentira que o diabo prega para esse povo, usando os seus ministros, os líderes das religiões, é essa: para o povo estar preso, escravizado na igreja. Ele prega a mentira de que, se você sair da igreja, desviou-se de Deus. Eita, fulano saiu da igreja. Jesus não tem valor não. O que tem valor é a igreja. Se você sair da igreja, você saiu de Deus. Não é Jesus o lugar, o acesso, o alicerce, a rocha, o fundamento para a tua vida com Deus, é a igreja. Então o povo está dentro dessa mentira. Não, eu não posso sair da igreja, senão eu saio de Deus. O povo está dentro das igrejas perdido de Deus, irmão. O que leva o homem a se apartar de Deus é a apostasia, é apostatar da fé, é sair do entendimento do evangelho, é viver e seguir um evangelho anátema, é estar dentro de instruções que não é a doutrina de Cristo. É isso que leva as pessoas a se perderem de Deus, irmãos. Não é
não é a questão de você sair dessa ou daquela igreja. Não é o fato de você estar dentro dessa ou daquela igreja que faz você estar em Deus, que leva você a ter a vida da comunhão com Deus, que faz você estar na promessa de Deus. É a apostasia que leva você a se perder, a desviar de Cristo. Não é você estar fora de nenhuma igreja, porque não é nenhuma igreja o lugar para você estar em Deus, é em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo da sua segunda carta, aliás, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, eu estou sempre ministrando essa palavra, repetindo ela várias vezes e guardando ela no meu entendimento, para me manter por ela. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isto te salvarás. Paulo vai advertir Timóteo, e Timóteo, como ensinador da palavra, tinha que advertir os outros também com essa verdade, para que as pessoas tivessem prudência e perseverassem, tivessem cuidado de estar na doutrina de Cristo, não dentro de igrejas evangélicas, católicas, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, ou nenhum lugar religioso. O lugar que nós temos que estar para não se perder da salvação de Deus é Cristo na doutrina dele. Então o povo está tão preso, tão escravizado, dominado, alienado no sistema religioso, que eles, mesmo que eles queiram sair, eles não têm força de sair. Porque eles estão presos naquela vida, naquela rotina, naquele legalismo, naquela formalidade, nas sociais, nas atrações, nos entretenimentos, nas atividades religiosas que eles vivem na religião, como se fosse para Deus. E a mente dele já está cauterizada de que, se ele não estiver mais nessa rotina, não é de Deus. E é por isso que muitos não saem do sistema religioso. Porque vai sentir tristeza achando que está perdido de Deus. Porque ele está com a mente cauterizada de que ele só tem Deus, só está em Deus, só vai ser abençoado por Deus se estiver dentro das igrejas. Tem pessoas achando assim, olha irmão, depois que eu fui para a igreja, minha vida melhorou. Como se a igreja fosse um lugar místico para Deus operar, para melhorar a vida de alguém. E as pessoas não ficam com essa conversa aí para enganar outros? O diabo usa um para enganar o outro. Aí o cara faz, olha irmão, chegou uma vez para mim um religioso de igreja e disse para mim assim, pois eu dou o dízimo, sim, eu dou o dízimo, vou continuar dando, porque minha vida tem sido muito abençoada. Meu amigo, se você quer dar, é problema seu, o dízimo. Quer dar 10%, quer dar 20%, quer dar todo o teu salário, dê. Eu não estou dizendo aqui, nem estou chamando ninguém para deixar de dar dízimo. Eu estou mostrando a verdade que você não deve ficar preso nessa obrigação como que Deus estivesse pedindo isso a você. Porque Deus, em Cristo, não manda ninguém dar dízimo. Se você quer dar o dízimo, dê. Agora, a tua vida não é abençoada, por que tu dá dízimo não? Porque eu não dou dízimo. E Deus tem abençoado minha vida também, amigo. Tu está na mentira. Olha como o sistema cauteriza a mente das pessoas na mentira. Ele acha que está sendo abençoado porque está dando dízimo. Sabe por que eu estou sendo abençoado? Porque Deus me dá saúde para trabalhar. Deus abre porta de emprego para eu trabalhar. Deus me dá condições de trabalhar. E me dá condições de conquistar. É a graça de Deus na minha vida. Não é o dízimo que eu dou não. Porque eu não dou dízimo não, irmão. E eu sou abençoado. Olha como o sistema cauteriza a mente do povo na mentira. Quer ser curado? Vá para a igreja. Vá para a igreja para Deus mudar a tua vida. Então tudo deles é centralizado na igreja. Eles estão tão escravizados nas igrejas que o alvo deles não é Cristo, é a igreja. Que a esperança de Deus, de vida com Deus deles, não é Cristo, é a igreja. Que a vida devota e consagrada a Deus não é a Cristo pela palavra, é nas igrejas, pelos trabalhos, obrigações e metas. Então veja como o sistema religioso escraviza as pessoas, irmão. Isso é catolicismo, evangélicos, budismo, espiritismo, mormons, testemunho de Jeová, muçulmanos. O povo fica tão fanático da religião que eles deixam de viver para eles. Para viver, não para Deus, mas na mentira de que é para Deus dentro da religião.
Porque ninguém, para viver para Deus, tem que estar dentro de nenhuma religião, não. Tem que estar em Cristo. Vivendo sua vida, guardando e praticando a palavra de Cristo na sua vida e no seu viver. Aonde estiver com o próximo. Não é dentro de uma instituição, no legalismo, na regra e nos estatutos de igreja determinados por homens. Então escute isso. O problema é que as pessoas estão tão presas, escravizadas no sistema religioso, que eles não têm uma liberdade de escolha. A vida dessas pessoas está entregue aos homens dentro das igrejas. As pessoas não vivem mais para si, vivem para as igrejas. As pessoas não têm mais liberdade de usar o senso crítico, de pensar, de raciocinar. Estão alienados com aquilo que é determinado para eles dentro das igrejas. As pessoas não podem mais viver e ali, está com alguém aqui, porque eles têm que viver a vida dele só dentro das igrejas. Eles são produtos das igrejas. São negócios e produtos da religião. Toda a vida que eles têm que viver agora é nas igrejas, para as igrejas. Com a mentira de que é para Deus. Não, consagro minha vida a Deus. Minha vida é de casa para a igreja. Tu está escravo, irmão. É aí que eu digo, está escravizado, está preso. Tu precisa ser liberto. Porque isso aí não é o caminho para Deus, não. Tu estás no caminho errado. Tu estás perdido de Deus. Deus não mandou ninguém viver de casa para a igreja, da vida dele com a igreja, para buscar Deus em igreja, para estar servindo a Deus em igreja, para ser de Deus em igreja. Não. Tu está perdido, escravizado. Não, eu não. Pois a minha vida é do trabalho para casa, de casa para a igreja. Eu não. A minha vida é liberta. Jesus me libertou. Eu vivo com minha família, vou no clube, vou no parque, vou numa praia, vou num lugar onde tem diversão. Mas eu não deixo de estar em Cristo. Se Cristo voltar, se eu estiver na praia, eu vou. Se Cristo voltar, se eu estiver no clube, eu vou. Se Cristo voltar, se eu estiver em qualquer lugar me divertindo, eu vou. Mas sabe o que é que esses religiosos têm na mente? Que se você não estiver na igreja, se estiver na praia, se estiver no parque, se estiver numa festa, se Jesus voltar, você não vai. O que garante a minha vida ser levada para Deus quando Cristo voltar, não é a igreja, não é a vida religiosa, não é a roupa que eu estou. Aprenda isso. O que garante a minha vida ser levada para Deus quando Cristo voltar é o Espírito Santo, o selo de Deus, que está na minha vida me selando como propriedade de Deus, esteja eu aonde estiver. A garantia de que eu vou ser levado para Deus, quando Jesus voltar, é o Espírito de Deus que está em mim me selando. Não é a carteira de membro de igreja. Não é a minha vida dentro de usos e costumes na formalidade de igreja. Não é a minha vida dentro de nenhuma igreja. Não é a minha vida escravizada em tarefa e sacrifício de igreja. Sendo devoto, praticante, consagrando o meu viver dentro de igreja. A garantia de que eu vou ser levado para Deus quando Jesus voltar é o Espírito Santo de Deus que está em mim, me selando. Que eu recebi quando eu criei em Jesus com fé e arrependimento. Eu fui batizado, selado com o Espírito Santo, para a garantia de que eu sou propriedade de Deus, que vou ser levado para Ele no dia que Ele mandar buscar o seu povo na terra. Que Jesus vem para levar os que são dele. Amém? Deus abençoe e que vocês entendam essa ministração, creiam na verdade, examinem a verdade e deixem a luz de Deus guiar vocês, iluminando o seu entendimento.